Pessoal, então, a aula de hoje nós vamos estar montando parte do circuito. Então, eu já coloquei aqui alguns componentes, tá? Que é para a gente poder estar vendo algumas coisas iniciais. Quais coisas? A gente está colocando eu coloquei aqui o Arduino, coloquei um protoboard. Nesse protoboard eu posicionei nele o 4N35, que é um optoacoplador. Coloquei o microservo e coloquei a bateria. O protoboard do lado esquerdo está alimentado com 5 volts. Do lado direito, ele está alimentado com a bateria de 9 volts. Ok? Então, eu já tenho as duas fontes de alimentação conectadas. O que eu pretendo fazer aqui hoje? Ver algumas opções de isolamento e ver algumas coisas que eu falei em teoria e que eu acho que algumas pessoas, não sei se todo mundo conseguiu verificar na prática aqui na simulação. Qual, por exemplo? Uma seria a inversão aqui do sinal de controle, né? Quando você coloca o optoacoplador. E quais seriam as opções para se resolver isso? Bom, a primeira coisa, a gente tem um 4N35, ele é da família ali do 4N25, ele é um optoacoplador que ele tem internamente um optotransistor, né? Um transistor que a chave dele é fechada quando ele recebe luz na base. E eu devo fazer essa alimentação. A princípio, o que eu preciso fazer? Eu vou deixar aqui quieto, vou descer esse cara aqui um pouquinho para me dar espaço ali em cima. Ok. Bom, primeira coisa, 4N35. Então você pegar e pede 4N35 datasheet, porque eu preciso de ver algumas informações. Então, você pode... Vamos ver se aqui vai dar certo. Beleza? Tá aqui o transistor, o optotransistor, né? O fototransistor, na verdade, que está conectado entre os pinos 4 e 5 com o emissor no pino 4. A base, o pino 6, vai ficar flutuando. O LED que a gente tem que acender para produzir luz para fechar essa chave está entre os terminais 1 e 2 desse CI do 4N35. Então, eu preciso, já que eu tenho um LED, eu preciso de limitar a corrente desse LED. Esse sinal de controle que vai acender para mim o LED, ele é o sinal que eu quero gerar para poder fazer o acionamento do servo. O que eu preciso tomar cuidado? Eu preciso tomar cuidado que a corrente... deixa eu só ver aqui. Que a corrente, a forward corrente, que é a corrente direta, que é a corrente que passa pelo LED, ela é limitada para mim em 50 mA. Ok? Tá falando aqui o datasheet, ó. Forward corrente, 50 mA. Qual é o problema disso aqui? O problema é o seguinte: o CI, esse LED, aguenta até 50 mA. Ok. Mas você vai exigir 50 mA do seu Arduino? Não, tá? Você vai acionar isso aqui utilizando a menor corrente possível aí que você possa ter. Então, você pode vir aqui no circuito e acrescentar, se for o caso aqui, um resistor. Só colocar um resistor aqui. Ok? Então agora eu vou usar o pino 9 para gerar o servo motor, para gerar o sinal do servo motor. Esse sinal eu estou conectando. Vou deixar aqui laranja. Esse sinal está entrando para mim no resistor. A saída do resistor está conectado no pino 1 do meu LED. O que eu tenho que fazer aqui agora? Simplesmente fechar a saída, que é o emissor ali, o anodo do LED, fechar ele no GND. Quando eu faço isso, o meu circuito de acionamento está fechado. O que falta aqui? Pensar no dimensionamento só desse LED. Esse LED está configurado aqui para mim com... Ele vem de coisa com 1K.
Contudo, eu posso aumentar isso aqui. Tem alguns valores, padrões, que vale a pena vocês começarem a prestar atenção. Vou digitar aqui no chat, ó. Então, você pode ter resistor, que é muito utilizado. Resistor de 470, resistor de 330, resistor de 220, resistor de 100 ohms. Esses são valores comerciais. Aí você tem também ali o resistor de 560 ohms, tá? Tudo ohms aí. Então, você tem lá 560, 470, 330, 220, resistor de 100 ohms. Isso é comercialmente fácil de ser encontrado. Você encontra isso em qualquer lojinha, você consegue encontrar esses valores aí de resistores. Se você pega um resistor de 330, tá? Sem considerar que você vai ter queda de tensão sobre o LED, então se você pega ali, você tem calculadora, só abrir aqui, peraí. Na sua malha, o que a gente tem? Na malha nós temos 5 volts, que é o que está saindo para mim do pino do Arduino. É a tensão máxima que vai sair dali é 5 volts. Tem duas quedas de tensões. Quais quedas de tensões? Eu tenho a queda de tensão no resistor, eu tenho a queda de tensão no LED. Por default, a gente pode considerar que a queda de tensão do LED ela é de 0,7 volts, tá? Então, se eu faço 5 menos 0,7, que é a queda de tensão no LED, eu sei que eu vou ter aproximadamente uma queda de tensão ali sobre o resistor de 4,3 volts, tá? Se eu divido essa tensão aqui agora por qualquer valor desse resistor, eu vou saber quanto de corrente eu vou deixar passar. Por exemplo, se eu pego o resistor ali de 330, eu vou deixar passar ali 13 miliamperes de corrente no LED. Se eu pego ali o resistor de 4.3 e utilizo o resistor de 560, eu vou deixar passar uma corrente de aproximadamente 7,7 praticamente arredondando ali, miliamperes, tá? Então, essa corrente aí de 7, de 5, 1 miliampere, ela já é suficiente. Se você põe aqui um resistor de 1K, que é o padrãozão, você vai ter 4.3 dividido por 1000, né? Você vai ter uma corrente aí de 4,3 miliampere, que é uma corrente alta para um LED. Ele já vai conseguir acionar esse LED. Só para variar os resistores, só por esse motivo, eu vou setar esse resistor aqui como ele sendo um resistor de 560 ohms, ok? Com isso eu sei que eu vou estar deixando passar ali mais ou menos 7 miliamperes para estar ligando esse LED, tá? Essa é a parte do circuito de acionamento do LED. Bom, se eu estou ligando e desligando a minha chave com esse circuitinho, agora eu preciso de ver qual é o circuito que será ligado. O que acontece? No pino 5, se eu volto de novo no 4N, ele é o meu coletor. Então, aqui tem que entrar a tensão positiva, tá? Essa tensão positiva. Descendo ainda nesse datasheet, ele traz para mim as curvas e ele traz para mim aqui o circuito diagrama esquemático, ok? De um circuitinho em que ele é o 4N35 está sendo alimentado com uma tensão de 5 volts, ok? Essa tensão de 5 volts ele tem uma resistência aqui só para limitar a corrente que passa pelo transistor e eu tenho a minha saída de sinal nesse ponto entre o coletor do transistor e o resistor que eu estou colocando aqui para limitar a minha corrente. Bom, então esse VO aqui, ele é o meu sinal isolado. Bom, se ele é o sinal isolado, então eu vou montar aquele circuito ali. Lembrando que esses barramentos de positivo e negativo que estão à direita do protoboard, eles estão com 9 volts. É uma fonte de alimentação separada. Então o que eu vou fazer? Vou entrar com um resistor, primeiramente. Esse resistor eu vou conectar, eu estou conectando ele no coletor, como o próprio terminal aqui diz, estou colocando ele no coletor. Não vou preocupar com o valor dele agora e vou alimentá-lo com os 9 volts. Então, estou alimentando ele aqui com 9 volts, ok? Bom,
O pino 6, ele é o emissor desse transmissor. O pino 4, na verdade. Então, aqui, eu tenho que fechar esse circuito no GND. Então, o emissor, eu vou fechar ele no GND da fonte de 9 volts. O que eu tenho aqui? De novo, nós estamos agora na parte prática. Eu tenho o meu circuito isolado. Qual circuito que está isolado? O meu circuito de lógica, ele está isolado do meu circuito de potência. O que a gente vê, tá? E que é um problema que vocês precisam começar a filtrar esses problemas aí durante os trabalhos de vocês. Vocês precisam de começar a filtrar o seguinte. No monte de simulação que a gente pega no Tinkercad de coisa funcionando, o que a pessoa faz? Ela vem aqui nos 5 volts, tá? Do Arduino. E esses 5 volts do Arduino, ela alimenta direto o servo motor. A mesma coisa com o GND. Então, ela faz uma ligação direta entre o servo motor e o Arduino. Sem nada no meio do caminho, sem se preocupar com nada. Qual é o problema disso? O problema disso, você corre o risco de queimar seu Arduino de 2 modos diferentes, tá? Isso para queimar. Quais? O primeiro, o seu servo motor, ele está ali para transportar, para mover, posicionar uma carga ou uma ferramenta. Dependendo do peso, do torque necessário para o eixo conseguir o eixo do motor ali conseguir rodar, você vai drenar um certo valor de corrente. Tudo bem, você pode pensar no melhor caso possível, minha carga é levinha, então se minha carga é levinha, meu motor vai girar praticamente livre, mas na hora que você faz o seu dispositivo e põe ele para funcionar, pode ser que você se depare com uma situação que, por algum problema mecânico, por algum outro motivo, essa carga sua conseguiu travar o seu eixo. Se ela consegue travar o eixo, ou não precisa nem de travar, ela começa a forçar muito o eixo, o que acontece? O servo motor, ele é um circuito fechado, a gente já viu isso na teoria. Então ele tem uma malha fechada de controle. Se ele tem uma malha fechada de controle, o que ele vai fazer? Ele aumenta cada vez mais esse dreno de corrente para conseguir levar o motor para a posição correta. Então, se ele começa a drenar mais e mais e mais corrente, o que acontece? O circuito que está na placa do Arduino, ele é limitado, se eu não me engano, a 1 ampere, que é o regulador de tensão que você tem nessa placa do Arduino. Bom, se você tem um regulador de 1 ampere para alimentar o Arduino e para alimentar tudo mais que você tem aí, vai dar errado. Porque você vai exigir muito mais corrente do que ele pode fornecer, você vai queimar o CI. Queimou o CI, você vai perder sua placa. Então, pode isso aconteça. Tanto do ponto de vista de carga, quanto você pode ter um curto. Tá? Esses microservos acabam vindo da China. São coisas muito baratinhas. A gente já viu isso. A gente compra um servo desse daí, está comprando isso por uma faixa de 12 a 15 reais no Mercado Livre. Um microservo igual esse azul. Se não for menos. Ou seja, você tem garantido que aquele circuito ali está funcionando belezinha? O circuito que está lá dentro do servo? Não. Você não tem garantia disso. Então, se porventura esse circuito veio com algum problema, veio com um curto fechado, veio com um componente mal soldado, alguma coisa do tipo, e durante a movimentação esse componente eletrônico solta da placa e fecha um curto, fechou um curto, você está liberando passagem para drenar corrente à vontade. O que vai acontecer? Quem que vai ficar danificado aqui? Quem que está fornecendo? O Arduino. Novamente, ele não aguenta. Então, por isso que toda vez que você vai alimentar carga, você não deve tirar a alimentação dessa carga da sua placa de controle. No nosso caso aqui, da placa Arduino. De novo,
na internet a gente tem um monte de exemplo que ninguém está preocupado com essa questão de errado. Só está preocupado lá em mostrar que a biblioteca serve. Quando eu mando ela ir para 90 graus, o meu servo vai girar bonitinho e vai parar a 90 graus. Ou quando eu mando ela girar a 45 graus, ela vai parar na posição de 45 graus do meu eixo. Então, sim, eu preciso de preocupar com esse isolamento. Bom, antes de conectar o motor em si, tá? Eu não vou preocupar, ele tá ali, mas eu nesse momento aqui eu não quero preocupar com o servo motor, porque eu preciso de preocupar primeiro com o sinal que vai chegar nele. A minha pergunta é, o que tá chegando de sinal nessa parte do meu circuito de potência? Como que eu posso fazer aqui no Tinkercad para verificar o que chega de sinal de um lado, na parte de lógica, e o que chega de sinal na parte de potência? O que eu posso utilizar aqui de ferramenta? Alguém sabe me ajudar e me responder? Um oscilador, talvez. Você tem alguns instrumentos aqui no Tinkercad. Se você desce aqui nele, né, você tem as entradas. E nós temos também... Aqui, ó. Então, nós temos aqui algumas ferramentas. Nós temos gerador de sinal, nós temos multímetro, nós temos fonte de alimentação e nós temos aqui osciloscópio. Ok? Então, vocês podem utilizar multímetro, dependendo da situação, vocês podem utilizar o osciloscópio. Durante a disciplina de circuitos elétricos que vocês fizeram no primeiro período, por acaso vocês chegaram a operar, a ligar e fazer medição com o osciloscópio? Sim. Sim, então todo mundo já sabe como que o osciloscópio ali funciona, o basicão dele, né? Bom, isso. Então, entre osciloscópio e multímetro, qual que eu devo usar para essa situação aqui? E por quê? Para fazer o PWM, testar ele. Não, eu quero verificar meu sinal de lógica. Eu quero verificar meu sinal na parte de lógica, eu quero verificar meu sinal na parte de potência. O que eu devo utilizar aqui? O multímetro ou o osciloscópio? Ué, se o sinal é de corrente contínua, tem que ser um multímetro, não? O osciloscópio mede tanto corrente contínua quanto corrente alternada. Ele não fica preso ele não tem essa limitação aí não. Você pode usar ele tanto na corrente contínua quanto na corrente alternada. A mesma coisa o multímetro. Caio. Por conta que forma de onda, esses negócios no multímetro só tem valor de tensão, corrente, resistor. Bom, Cauã. É o Cauã mesmo que falou, não é isso? Sim. Ô Cauã, é mais ou menos nessa pegada que você tá falando aí mesmo. Eu tenho que ver, gente, qual é o sinal que eu tô gerando aqui na minha parte de lógica, tá? Eu tô querendo debugar o hardware. Qual é o sinal que eu vou colocar para entrar nesse terminal aqui? Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso fazer isso na mão ou eu posso fazer isso programando. Se eu faço isso na mão, como é fazer na mão? Em vez de eu deixar meu circuito ligado, de cá mesmo. Então, em vez de deixar o circuito ligado, pensando já no sinal que vai ser gerado pela programação, eu posso produzir o meu sinal. Por quê? Eu sei que esse Arduino, quando ele gera um sinal high para mim na porta digital, ele está gerando um sinal com uma tensão contínua de qual valor? 5 volts, não é isso? Se são 5 volts, eu posso simplesmente simular a minha situação de 5 volts fazendo essa ligação aqui na mão. Quando eu faço essa ligação na mão, eu não tenho um chaveamento rápido entre o estado high e low. Se eu estou fazendo isso, eu consigo utilizar, nesse caso, um multímetro. Medindo quem? Tensão. Se
Se eu deixo o meu sistema, deixa eu ver se vai voltar aqui, da forma como ele estava anteriormente, pegando a saída de um pino digital ali para fazer gerar esse sinal, o multímetro ele não é eficaz para pegar essa transição rápida entre o estado baixo e estado alto ou vice-versa aí da minha porta digital. Então, se eu opto, tá, por medir e debugar o meu circuito a partir da programação, eu preciso estar utilizando o osciloscópio, ok? Caio. Caio, você tá sem áudio. Tentou falar e você não recebi seu áudio, não. Ok, qual que é a pergunta aí, Caio? Já que você já tá com... Só com essa frase sua aí eu não consigo te ajudar não, Caio. Optacoplador tá aberto ou tá fechado? Em que sentido? Ô, Lucas, é porque tá mal encaixado ali, ó. Ah, ok. Entendi, valeu. Beleza, obrigado. Eu devo ter arrastado aqui. Ok. Bom, então tá aí o circuito. Valeu, obrigado. Então, deixa eu voltar ele aqui primeiramente. Ele deveria voltar, mas não volta. Vou fazer essa ligação aqui, ligar o circuito na minha mão. Na mão. Então, forcei a barra ali e estou colocando 5 volts direto. Então, desse lado do meu circuito, indiferente de programar ou de não programar, o que acontece? Eu estou impondo na parte de lógica o bit high. Do lado de cá, eu espero qual bit? Gostaria que fosse high também. Mas o que eu tenho que medir aqui? Já que eu estou fazendo na mão, vou utilizar aqui o multímetro. Então, vou puxar o multímetro para cá para eu ver o que vai acontecer. Bom, o GND, o negativo dele vai realmente para mim para o GND. Pronto. Então, só liguei ele aqui já no GND, que é a minha referência. E o positivo do multímetro ali agora? Onde que eu tenho que ligar? Qual que é o ponto aqui que eu tenho que ligar no caso aí, esse terminal do meu multímetro? Em que lugar do circuito? Entre o resistor ali e o ground. O ground ele já está ligado. Entre o resistor e qual que é o ponto comum que você está falando? No coletor. Esse ponto comum aqui, não é isso? Eu acho que é. Justamente isso mesmo, Caio. Aí, ó, tá vendo? O microfone voltou até a funcionar. Ó. É a bug do Teams. Tive que fechar. Então, esse daqui, ó, vou deixar de amarelo. Ele é a ponta, ele é o terminal do meu circuito. Então, olha, eu estou com um circuito montado igual o datasheet fala para eu montar. Colocando um resistor aqui de pull-up. Lembra que a gente viu esse resistor de proteção que o Arduino inclusive tem ele dentro, o resistor de pull-up? Esse resistor ele fica aqui na parte de cima entre a alimentação e a carga, vamos dizer assim, sendo uma proteção, essa limitação de corrente. Então isso aqui está montado. Se eu pôr isso aqui para rodar, vai rodar? Olha o que eu estou tendo do lado de lá. Na verdade, eu esperaria encontrar ali 0 volts. Eu não esperaria encontrar ali 2,3 volts, não. Se eu joguei 1 e se eu jogar 0? Ops, parou. Deixa eu parar aqui de novo. Ô, Lucas, rapidão, tem uma dúvida sobre o datasheet. Pode perguntar. É que você provavelmente deve ter explicado, só que eu acho que eu não entendi direito. Naquela parte que você disse que você montou o circuito de acordo com o datasheet,
lá em cima tá mostrando que o VCC é 5 volts. Não tem problema então você ligar ele com a bateria de 9 volts, não? Não tem nenhum problema de fazer isso, não? Não, Davi. Isso aqui, ele tá no exemplo dele aqui, ele tá com uma alimentação de 5 volts, ok? Mas essa alimentação sua aqui, ela pode ser qualquer valor. O que que você vai ter que limitar? Lógico, tem um limite pra isso aqui, se eu não me engano vai ser 30 ou 20 volts, algo assim do tipo. Mas o mais importante aqui é você limitar esse resistor aqui de forma que a corrente não sobrecarregue esse transistor, que ele também tem uma corrente máxima que ele suporta. Então, Entendi. o que que você vai ter aqui agora? Você vai ter que esse sinal seu, se você está usando a bateria de 9 volts, quando você tiver o bit alto aqui, você vai ter, então, que o seu bit no lado do circuito de potência, ele é um bit de 9 volts e não de 5 volts, como na parte de lógica. Então, você está mudando esse valor de tensão no seu estado alto no circuito de potência. Ok? É só essa diferença aí, o cuidado que você tem que ter depois de como processar esse... para onde que você vai estar levando essa informação no seu circuito de potência. Ok? Ok. Beleza. Então, eu não estou preocupado com esse apontamento do Davi. Eu estou mais preocupado aqui em entender como que esse circuito funciona. Então, Caio, olha aqui, você que não tinha percebido, tá? Durante as aulas você tinha comentado que o 4N35 não estava fazendo ali a inversão de lógica. Eu estou jogando que valor no meu resistor aqui? 0. Tá? Eu estou jogando 0 aqui. Estou jogando GND na minha entrada. Então, eu estou jogando o estado baixo. Jogando o estado baixo, passando com 4N35, eu estou vendo lá, ó, que o sinal que está chegando para mim no circuito de potência, ele é 9 volts. Por que que ele é 9 volts? Porque eu estou alimentando a minha bateria, esse circuito aqui, com 9 volts. Ou seja, eu estou com bit alto no meu circuito de potência. O meu estado ali, ele é alto. Tá? Então, há sim uma inversão de lógica nesse circuito. Pergunta, Caio. A altura do PWM, se 9 volts ou 5 volts, não implica em nada na hora da lógica do motor, não. Ô, Caio, ela vai implicar mais na questão de hardware do que de lógica. A lógica você vai pensar sempre 0 e 1. A tensão você pensa no seu circuito. O seu circuito que está lá na parte de potência. No meu caso, o motor ali, o servomotor, ele pode receber um pulso de 9 volts? É essa a pergunta que você tem que responder. A lógica sua continua sendo 0 e 1. Você pensa digital. Na parte de circuito, você tem que ficar atento se o seu circuito, a sua carga, consegue receber esse valor de tensão que você está aplicando aí. No meu caso aqui agora é de 9 volts. Se eu ligo esses 9 volts direto aqui no terminal de entrada do servomotor, a minha simulação aqui vai reclamar, porque ele não aguenta essa tensão de 9 volts. Aqui na simulação ele reclama. Na prática, eu ponho fogo e queimo o meu motor. Então eu não posso alimentar o motor, a minha carga, com essa tensão de 9 volts aqui, mesmo sabendo que isso é para mim um sinal de lógica. Estou pondo 0 e estou pondo 1. Então, antes de ligar esse motor, esse sinal, né, que eu estou gerando no motor, eu vou ter que baixar essa tensão. Ok? Então, pessoal, o que eu queria mostrar aqui é que o circuito, ele funciona de forma invertida. Então, eu joguei 0, tá saindo 1. Se eu jogo 1, voltando aqui para 1, ó. Se eu jogo novamente 1, por que quando eu estou simulando eu não estou vendo 0 do outro lado? Alguém consegue explicar o porquê que eu tenho 2,28 ali? Volts? E não 0 volts, como era-se para esperar? Isso aí é com a fonte da bateria? Não. Não tem nada a A ver. resistência não é o suficiente, não? Hã? Não é a resistência que tá baixa demais, não? Não.
Eu posso pôr qualquer valor de resistência. Eu tô com a resistência de 1K ali, não tô? Opa, peraí, deixa eu parar aqui de novo. Vou só alterar a resistência, ó. Ih, eu acho que travou. Ó, minha resistência ela é de 1K. Vou passar ela para 100K. Porque eu aumentei 100 vezes o valor da resistência. Ele diminuiu. Mas não necessariamente deveria ser essa a implicação. Volto na minha pergunta. Deixa eu parar aqui, senão vai dar errado. Se eu volto essa resistência de 1K, por que eu tenho a tensão de 2,28 volts? Vai ter uma redução. Não é o corrente do osciloscópio, alguma coisa assim interna dele? Não, senhor. Pessoal, queda de tensão. O que eu tenho que fazer para mim saber sobre queda de tensão? Circuitos elétricos, isso aqui. Nós já fizemos isso um monte de vezes em robótica. Kirchhoff? Desculpa, Cauã. Eu não te ouvi. Eu ia falar que era pra fazer DDP. Não, é pra você fazer análise de tensão na malha. Quem são os elementos que a gente tem nessa malha aqui? A fonte, o resistor e o SDR. Quem? Do octavoplador. Não, nós não temos LDR não. Olha aqui, ó. Eu tenho a fonte, no meu caso 9 volts. Tenho o resistor meu de 1K, que é esse RL. E tem o fototransistor aqui embaixo. Ok? O fototransistor fecha para mim em quem? No GND. Então, se eu estou medindo VO, eu não estou medindo VO aqui, que é minha tensão de saída, Vout, né, no caso. Ela não é desse ponto do circuito em relação ao GND, não foi isso que eu liguei? Olha, eu estou pegando aquele ali, ponto ali que é o VO, tá o cabo amarelo, pegando do GND. Então, se eu estou pegando de VO para o GND, eu estou medindo a queda de tensão sobre quem? O resistor? Sobre o fototransistor. O resistor não. A queda de tensão sobre o resistor, ela tá aqui, ó. Vai ser justamente, no nosso caso lá, 9 volts menos VO. É a queda de tensão que eu tenho sobre a minha carga ali de 1K. Então, VO, na verdade, é que, ó, o zero não tá aqui nesse terminal? Eu não tô pegando, a minha medição não é daqui, ó, desse ponto do terra para VO, eu tô medindo justamente a queda de tensão sob o transistor. Ok? O que acontece? Quando eu mudo esse resistor aqui, eu estou mudando qual é a corrente que percorre esse ramo. Que é a corrente que passa pelo resistor, a corrente que passa pelo fototransistor. Mudando essa corrente, se a corrente é alta, eu tenho uma queda de tensão distribuída, melhor distribuída, entre o fototransistor, entre o resistor. Por isso que quando eu estou simulando aqui, o meu resistor é pequeno, eu obrigo a ter uma queda de tensão maior no transistor que está aqui dentro desse CI. Por isso que eu estou vendo aqui um valor de 2,28 volts. É a queda de tensão que eu tenho na minha chave eletrônica. Chave eletrônica, ela não é perfeita. Portanto, dentro da chave eletrônica, existe para mim queda de tensão. Essa queda de tensão é devido ao fechamento do fototransistor. Vocês não vão ver isso, eu acho, aqui no curso técnico. Mas o transistor, ele é uma associação de 2 diodos. Tá? Ele é uma associação, uma combinação de 2 diodos. Então, ao se combinar 2 diodos, internamente, você consegue fazer um transistor. Ok? Então, você obrigatoriamente, de um modo geral, toda vez que você tem um transistor, você pode pensar que você vai ter, no mínimo,
uma queda de 1,4 volts. Por quê? Se cada diodo tem uma queda de 0,7 volts, quando você associa 2 para fazer o transistor, você então aumenta essa queda de tensão na chave para pelo menos 1,4 volts. Sim, Ian? Onde que tá o fotorresistor ali nesse circuito? O fototransistor é esse componente aqui, ó. Esse É o LED, resistor. esse LEDzinho com esse fototransistor está dentro do CI, que é o 4N35. Está encapsulado lá dentro. Entendi, então é um fototransistor. Mas ele tem um funcionamento parecido com o LDR mesmo? Não, ele não tem nada a ver com o LDR, a não ser o fato dele abrir e fechar a chave pela luz. É a única coisa que ele faz. Ele não muda a resistência pela luz. Ele abre e fecha o circuito pela luz. Então ele sai do estado aberto, off, para o estado fechado à medida que ele recebe luz. Mas é gradativo essa... Não, é digital. Ou tá aberto ou tá fechado. Então, entendi. Então, ou tá aberto ou tá fechado. Ou tá aberto ou tá fechado. Se você conseguiu acender esse LED aqui, ó, e esse LED vai produzir luz suficiente para esse cara fechar, você fechou o circuito. Pronto. Entendi. Ele é digital. Ou ele tá aberto ou ele tá fechado. Não existe um meio termo para esse cara, não. Ok? Então, por esse motivo que a gente tem aqui esse valor de 2,28 volts. Esse 2,28 volts é a queda de tensão que eu estou tendo no meu fototransistor, que está dentro do 4N25, porque minha resistência aqui está pequena. Então, já que eu quero só algo, eu posso subir essa resistência aqui. Ó, vou subir ela para 10K. A minha queda de tensão ali já passou a ser de 51 milivolts. 51 milivolts é zero. Você está comparando 51 milivolts com 9 volts. É 0,05 volts comparado com 9. Isso é zero. Tá? Então, uma mexida no resistor aqui, eu consigo estabelecer claramente o bit alto e o bit baixo que eu tenho no meu circuito de potência. Bom, então vou tirar agora o multímetro, eu não preciso dele, tá? Turma, por que eu estou fazendo esse passo a passo? Porque vocês precisam usar mais as ferramentas e pensar primeiramente na lógica de hardware para depois pensar na lógica de programação. Às vezes, o que acontece com vocês que vocês gastam um tempo enorme nessas atividades? Vocês passam um tempão achando que o problema está na parte de programação, enquanto o hardware não está funcionando corretamente. Então, certifiquem-se. Até agora eu não mexi com o Arduino, a não sei para gerar para mim essa fonte de 5 volts aqui. Ele está funcionando para mim como uma bateria de 5 volts. Mais nada. Eu não programei uma linha do Arduino e estou conseguindo ver o meu CI 4N35, que até então vocês não conheciam, porque a gente não tinha usado ele, para ver como que ele funciona. Caio, você viu que agora faz sentido essa inversão de lógica que eu tinha invertido ali entre 0 e 1, quando você coloca o optoacoplador? Agora eu entendi. Acho que foi esse circuito. Tá vendo? Então é preciso tomar esses cuidados. O que eu preciso fazer? Bom, agora que eu sei e tenho certeza que o meu circuito está funcionando, pelo menos essa parte de lógica, o que eu vou fazer? Eu já vou pensar numa outra mudança, tá? Vou deletar esse cara aqui. Pronto. Vou tirar essa alimentação aqui, deixar meu circuito aberto. Por quê? Vou cair no problema que o Davi levantou, vou cair no problema que o Caio levantou. Qual? Estou gerando um bit para mim de 9 volts. Esse sinal lógico de 9 volts, o meu servomotor ele não suporta. Se o servomotor não suporta, eu vou precisar de baixar essa tensão. Como que vocês, Davi, eu espero que você tenha feito da forma como você falou para mim por e-mail. Deixa a turma responder. Turma, como que vocês fizeram essa redução de tensão aqui de 9 volts para conseguir alimentar o servomotor? Coloquei
um regulador de tensão. Alguém mais usou regulador de tensão? Cauã, falaram junto com você aí, eu não ouvi. O Cauã Cabral, Cauã Fonseca. Foi um transformador. Transformador. Você usou transformador. Sim. Alguém usou coisa diferente além de transformador e regulador de tensão? Alguém fez um divisor de tensão, colocou 2 resistores em série ali para baixar essa tensão? Ninguém, gente. Tem certeza que eu não vou achar isso lá, não? Eu poderia utilizar aqui, ó. Vou copiar esse cara. Tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Só tô aproveitando esses 2 sujeitos aqui, tá? Vocês vão entender o que eu vou fazer aqui, ó. Vou deixar aqui. Olha o que eu vou fazer nesse circuito. Pegar o 9 volts e vou jampear ele aqui. Espera aí que eu vou mudar. Vou fazer isso mesmo. Daqui, aqui, daqui, aqui. Então, ó. Daqui para lá, vocês sabem que está entrando 9 volts. Que foi a solução que pelo menos um monte de gente deu. Entrei com 9 volts, esses 9 volts vai passar nesse primeiro resistor. Desse resistor aqui, que é esse ponto, eu vou fechar aqui em cima um curto. Então, ó. Peguei dali. Continuo com vermelho ainda. Veio 9 volts. Entrou nesse primeiro resistor. Desse primeiro resistor, eu conectei com o segundo. Do segundo, eu conectei nesse terminal. O que eu preciso fazer aqui? Dimensionar. Vou fazer um negócio bem grotesco aqui, tá? Só para facilitar a minha vida. Eu não vou nem preocupar com valores comerciais. Eu vou deixar esse cara aqui sendo um resistor de 1K. Opa, peraí. ESC, que eu mexi no lugar errado. Vou deixar esse cara aqui como sendo para mim um resistor de 1K. E vou deixar esse resistor aqui como sendo ali um resistor de 1K. Não. Mas eu não preciso de 2 terços, eu vou colocar aqui. Um de 1K e um de 10K, Lucas. Tá certo. Vai dar 5.5 volts. 1K e 10K? Então, beleza, vamos rodar aqui. Vou voltar com o meu multímetro. O que eu quero medir aqui agora? Vou pegar aqui o GND. Ok? E quero ver qual que é essa tensão que está chegando aqui, não é isso? A tensão que está chegando aqui é esse mesmo ponto no meu circuito. Concordam? Ou não? Esse ponto aqui no final do terminal desse resistor aqui, eu posso ligar no multímetro? Esse ponto para mim está em comum ou não? Está errado ou tô fazendo ligação errada aqui do meu multímetro, ó? Isso aí tá certo ou tá errado? Ali, o cabo amarelo, ele é para mim aquela saída VO do meu divisor de tensão? Essa é a pergunta. Não. Ele é 5 volts, né? Hã? Ah, não, ele é o... Esquece. É o mesmo ponto, tá certo, eu acho. É o mesmo ponto. Então, se não vi quem falou pra mim que era um resistor de 10K. Aqui agora, porque tá passando 0, vou mudar isso daqui para deixar passar a tensão pro outro lado, que aí eu vou subir, delete. Deixa eu passar para cá para inverter a lógica, simplesmente isso. Já põe aqui black e põe para simular. Tô com uma tensão ali agora de 650 milivolts. Meu divisor de tensão aí, quem falou que era 10K, não deu certo, não. Se eu coloco, tá? Da forma mais simples possível, um resistor aqui de 1K. Ops. Novamente, o resistor de 1K. O que acontece? Eu vou estar dividindo a minha tensão, teoricamente, pelo menos ao meio. Então, era para eu ter uma fonte ali próxima de 4,5 volts.
Por que eu tô tendo problema por isso daí? No meu circuito? Por causa do autoacumulador. Porque o meu circuito ele não é só mais um divisor de tensão. Esse meu divisor de tensão, ele tem também em série com ele ali o optoacoplador, ok? Não vou brigar para acertar os valores desse divisor de tensão. Vou fazer uma outra pergunta. Por que eu não devo utilizar esse circuito? Para regular a tensão, para baixar minha tensão para 5 volts. Vamos falar que depois de muito tempo eu consigo brigar e acertar esses dois valores de Porque resistência. gasta mais componente? Vou gastar mais componentes, mas esse não é o fato principal, não é o problema principal que eu tenho com esse circuito. Alguém consegue ver um problema que é muito mais grave que o número de componentes ali, que o custo, né, vamos dizer assim? Ele vai dissipar mais calor ou alguma coisa assim? Eu tô jogando energia fora porque quando eu coloco resistor, carga resistível, simplesmente dissipo calor. Ou seja, eu tô incluindo uma fonte de calor no meu negócio que vai descarregar a minha bateria sem necessidade nenhuma. Tá? Sem necessidade nenhuma ela vai descarregar a bateria. Além disso, ainda tem um problema, tá? Porque quando isso aqui tiver, para mim, jogando 0, a minha chave está aberta, qual é a tensão que está passando para mim ali entre os dois terminais? Alguém consegue me falar? A minha chave do transistor ali, do fototransistor, está aberta. Meu circuito está aberto. Qual que é a tensão que eu vou ter ali onde está o multímetro? Ninguém, gente. Vai ter a bateria toda lá, né? Como é, Caio? Você vai ter a tensão do circuito inteiro, porque ele vai estar funcionando a bateria toda. Eu acho. Eu acho que foi a Sofia que falou, Sofia? O quê? Teve alguém que chamou junto, eu achei que era sua voz. Não. Bom, quando eu tô com minha chave aberta, o fototransistor tá aberto, a tensão que eu vou conseguir medir aqui são os 9 volts de bateria. Ou seja, mesmo usando o divisor de tensão com 2 resistores em série, eu não vou conseguir abaixar, eu vou ter o mesmo problema quando eu tiver com um bit alto. Então isso aqui não vai resolver em nada meu problema. A única solução viável para isso daqui, tá? É a utilização de um regulador de tensão, tá? Para esse circuito eletrônico aqui, seria pegar essa bateria de 9 volts e utilizá-la para baixar a tensão, utilizar um regulador de tensão. Mas, Lucas, o regulador, ele coloca energia extra em forma de calor, não é com aquele pedacinho de metal? Então você vai estar esquentando de todo jeito e gastando energia de todo jeito. Não necessariamente, Cauã, porque lá você só vai gastar dentro do que você for drenar. Ele é feito, ele tem uma estrutura que não é um divisor de tensão. Dissipar calor, sim, ele vai dissipar, porque você vai ter um chaveamento lá dentro daquele circuito também. Você tem componentes eletrônicos e ele também vai dissipar calor. A gente não vai conseguir fugir disso. Mas a questão é que você vai ter garantia que, indiferente qual é a carga que está lá, que a sua tensão vai ser a que ele promete entregar. Então, se ele te prometer te entregar 3,3 volts, ele vai te entregar 3,3 volts, indiferente de você estar puxando 10 mA ou de você estar puxando 1 ampere ou 3 amperes. Com o divisor de tensão, você tem essa dissipação de calor, mas você não tem essa garantia. Mudou a corrente que você está drenando, você está mudando também
a tensão sobre os resistores. Então, a sua tensão ali está variando. Ok? Então, você tem esse problema de não ter garantia. Se você altera a corrente que está passando pelo circuito, você está alterando essa corrente aqui que está sendo medida do divisor de tensão. E talvez esse seja o problema até mais grave. Ok. E o divisor do marco pode funcionar mesmo, porque se ele está ligado aí agora no negativo. Sim, quando está no negativo, o sinal inverso era para estar saindo aqui para mim os 5 volts. Ok? Bom, pessoal, eu vou parar a aula por aqui. Eu estou aproveitando esse trabalho para fazer algumas discussões com vocês, porque robótica a gente tem que pensar em circuito. Se você não pensa em circuito na robótica, você não consegue programar e controlar o seu robô. Então, por isso que eu estou ensinando vocês a debugar circuito. A gente precisa muito de eletrônica na robótica. Então, por isso eu estou detalhando e mostrando esses diversos problemas que vocês têm quando vai montar um robozinho. E que, na grande maioria das vezes, a gente não percebe isso na prática. Acho que o Davi vai querer me cobrar ali porque eu não falei. Deixa eu falar rapidinho aqui, porque eu já vou, senão eu vou passar muito do tempo da aula. Pessoal, a próxima atividade que vocês vão fazer, a gente não usa nenhum encoder dos que estão aqui. Se a gente procurar aqui encoder, eu tenho 2 modelos de encoder. Nesse trabalho, eu não quero que vocês liguem um encoder propriamente. Por quê? O encoder, por mais baixa que seja a rotação, ele vai te dar uma sequência de pulso muito alta. O meu objetivo com esse trabalho é que vocês consigam montar a lógica de programação do encoder, para um encoder funcionar. Para isso, vocês vão usar a chavinha de... eu não lembro o nome dela, DPS. Deixa eu ver aqui, vocês vão usar a chavinha... É DIP, eu acho. Essa aqui, ó, Deep Switch DPS-T. Então, vocês vão usar essa chavinha. Por quê? Essa chavinha ela tem 2 modos apenas. Ou é o modo on, ou é o modo off. E ela não é um push-pull. Ou seja, você não tem que ficar apertando, mantendo o botão pressionado para ela funcionar. Então, associando 2 chaves dessa daqui, você consegue gerar os 2 estados. Estado alto e estado baixo. Que é o que a gente tem lá no encoder. Ok? Então, o que você vai fazer? Você vai gerar o sinal do encoder usando as chaves, mas pensando no funcionamento de um encoder. Então, aquelas tabelas verdades que eu mostrei quando eu expliquei encoder, vocês vão ter que usar. E para gerar o 0 e 1 da tabela verdade, vocês vão ter que fazer o acionamento correto das chavinhas DIP aqui de DPS-T. Ok? Davi, pode perguntar. Na próxima aula de quinta, você vai continuar de onde você parou? Vou finalizar a correção desse exercício, que aí eu já vou mais direto. Eu não vou debugar tanto não pra gente conseguir finalizar essa correção na próxima aula. Ok. Ô, Lucas, Sim, Giovanni. uma dúvida. Mas aí eu vou usar um motor CC normal mesmo? Você em momento algum vai usar motor. Eu não quero motor, eu quero que você me dê a lógica para falar assim, eu posso chegar nesse programa, se eu conectar um encoder, eu vou saber qual que é a posição que meu motor tá? Eu faço a incrementação correta e a decrementação correta da minha tabela verdade? Na hora que eu tenho que somar pulso, eu estou somando pulso. Na hora que eu tenho que decrementar, eu estou decrementando pulso. Então, você não tem motor nenhum. Você tem as chaves e programação. Vocês vão me entregar a lógica para um encoder, para a leitura de um encoder. Tá. Entendeu? Então, não existe motor na próxima atividade. A gente está pensando em um motor. Mas eu estou fazendo isso tudo usando quem? Chavinha. Ah, tá. Então a gente não vai ter que programar nada relacionado com o motor. Só relacionado ao encoder em si. Só relacionado ao encoder em si. Acionamento de motor, vocês não fazem nada. Vocês só vão pegar e tratar dados que estariam vindo de um encoder. Esses dados que estariam vindo de um encoder, você cria a sua condição mexendo na sua chavinha. Que a chavinha é canal A e canal B, são 2. Então não vai
vai precisar usar nada de, por exemplo, ponte H. Não. Nada de motor. É simulação de encoder. Eu quero tratar os dados vindo do encoder. Só isso. Ok? Caio. Essa chavinha aí, por ela ser um componente meio padrão, eu consigo achar a datasheet dela, porque eu tava procurando e eu só tava achando dessas com várias... Essa chavinha aí não tem. Você quer o que de datasheet dela? Ou ela vai passar 5 volts ou ela vai passar 0. É porque ela tem 4 conectores, eu não tava entendendo muito bem como é que funciona. Eu também tava meio travado nessa parte aí de entender ela. Usa um multímetro que vocês vão entender. Joga 5 volts de um lado, 5 volts do outro e mede nesses 4 terminais aí o que vocês têm. Isso é físico, isso não é nem coisa, é conexão física que você tem interna dela lá. Usando o multímetro vocês conseguem ver o que vai sair em cada um desses terminais. É só pegar o multímetro e conectar em cada terminal. Ok? Pessoal, até quinta-feira então. Qualquer dúvida que vocês tenham, mande para mim via chat ou manda para mim via e-mail. Lembrando que semana que vem nós não temos encontro, é aquela semana de estudos autônomos, tá bom? Vocês estão cientes disso daí, né? Sim. Então, beleza, então, gente. Um abraço aí e até quinta-feira.